tema da nossa pregação de hoje é tornando o reino de Deus invisível em visível. Repete aí comigo. Tornando o reino de Deus invisível em visível. Por algum momento você já se perguntou, para que eu fui criado? Já se perguntou? Qual o propósito? Por que eu estou aqui? Normalmente, o que mais acontece na nossa vida é que quando a gente está num período ruim, não é? A gente está enfrentando dificuldades, quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, quando alguma coisa que a gente tentou deu errado, é essa a pergunta que a gente mais faz. Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito de vida? Para que eu fui criado? Mas, e o que é que acontece? Normalmente, a gente, o que é que faz? Desconcentrei, gente, por causa do som do celular aí. Amém! Vamos aproveitar esse exemplo muito bom. Cheque seu celular aí. Pegue seu celular na sua mão. Você pode checar se ele está no som. Se tiver, gente, você bota no vibra, tá bom? Porque isso desconcentra. Não só os irmãos, como o pregador e a pregadora também, hein? Amém. Então, normalmente, quando a gente está nesses períodos difíceis, a gente começa a se questionar, para que eu estou aqui? Por que eu fui criado? Eu não sei qual é o meu propósito. E a nossa reação imediata a essa pergunta é tentar achar imediatamente uma prioridade. Algo para a gente fazer. Porque quando a gente acha isso, cala essa voz da dúvida. Quando você começa a entrar em dúvida para que você foi criado, você imediatamente começa no seu cérebro procurar um propósito, uma prioridade, algo que você tem que fazer para calar essa voz que fica perguntando vez ou outra dentro de você, para que eu fui criado, porque eu estou aqui, para que eu fui criado, porque eu estou aqui. Nessa noite eu quero dizer a você que a gente não tem que calar essa voz. Amém? A gente tem que achar a resposta certa. Diga aí para o seu irmão que está do lado, não tente calar a voz. Ache a resposta certa. Se você é um cristão recente ou há anos, saiba que a maioria de nós não entende ainda qual é o seu papel e para que foi criado. Então, passar por isso não é algo tão, que absurdo. Não, a maioria não sabe o porquê que Deus escolheu essa pessoa para viver. Não é incrível isso? Muitos de nós ficamos sem resposta. E a maioria continua a vagar pela terra, andando e vivendo um dia após o outro, simplesmente para o seu bel prazer, estabelecendo algumas escolhas, pobres escolhas, e ainda tem a capacidade de dizer assim, foi Deus, é a vontade de Deus. Eu estou vivendo isso que eu escolhi porque é a vontade de Deus. Às vezes a situação até é errada, mas aí a pessoa diz, é a vontade de Deus, não é? Que coisa, que situação. Escolhas não são fáceis na nossa vida, especialmente porque toda escolha envolve emoção. É ou não é, gente? Toda escolha, toda decisão que a gente faz envolve emoção. E desde o Jardim do Éden, o ser humano tem sido levado pelo engano de algumas falsas emoções. Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe o quanto o ser humano é influenciado por emoções. E como ele não pode impedir você e eu de sermos escolhidos por Deus, porque isso não cabe a ele, cabe a Deus. Como ele não pode impedir o chamado de Deus na sua vida e na minha, o que é que ele vai investir? Ele vai investir em tentar desbaratinar a sua caminhada, para que você não seja capaz de entender qual é a prioridade que Deus estabeleceu sobre você. E vai começar a baratinar as suas emoções, para que você faça as escolhas erradas, dando o nome, foi Deus. Alguém já disse uma vez que priorizar prioridade é tomar decisões e saber usar os seus recursos em função de um foco. Satanás também sabe disso, gente.
Ele sabe que tudo que o ser humano nessa terra, essa pessoa que foi chamada por Deus, essa pessoa que foi escolhida por Deus, essa pessoa que foi salva por Deus, tudo que ela precisa é foco. E tudo que ele vai tentar fazer é desbaratinar, é baratinar, é complicar, sabe? É colocar empecilhos para que você não entenda qual é a prioridade que Deus colocou sobre a sua vida. Ele vai tentar impedir, o inimigo vai tentar impedir que você tenha o verdadeiro conhecimento sobre o seu propósito e a sua prioridade. Sim, porque o nosso caminho, ele é moldado e traçado por nossas escolhas. Sim ou não? Cada vez que você dá um passo, você está fazendo uma escolha. Cada vez que você compra algo, você está fazendo uma escolha. Cada vez que você vai dormir ou acordar, você está fazendo uma escolha. Quando você vai comer, você vai estar fazendo uma escolha. Quando você escolhe alguém que está do seu lado, isso é uma escolha. Então, o nosso caminho é traçado por nossas escolhas. E escolhas são impulsionadas pelo conhecimento que a gente tem. E é por isso que Deus falou lá, Jesus falou lá em João 8:32, assim, e conhecereis, e a verdade, e conhecereis. Você precisa conhecer. Quando a gente conhece, a verdade, as nossas escolhas são diferentes. Eu não vou escolher colocar minha mão em cima do fogo por mais de 2 segundos. Por quê? Porque o quê? Como é que você sabe disso? Porque você foi ensinado e você tem o conhecimento não só teórico, mas experimental. A primeira verdade que você, como cristão, já deve pelo menos conhecer é que a sua identidade não pode ser alinhada com ninguém da terra. Amém ou não amém, gente? A sua identidade, a sua identificação tem que ser totalmente, não parcialmente, totalmente alinhada com quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus também. Cristo veio na terra com uma missão clara e nós precisamos ter o mesmo posicionamento que Ele, já que nós nos identificamos com Ele. Se Cristo veio à terra com uma missão, nós também temos uma missão. Diga aí para o seu irmão, você tem uma missão. Você tem uma missão clara, dada por Deus. Mas, sabe, eu falei para vocês que muitos de nós não sabem qual é o propósito e a prioridade que Deus estabeleceu. Se você perguntar a um irmão agora, aqui, não vou fazer isso com ninguém não, tá? Para a gente não passar vergonha, gente. Se a gente saísse perguntando aqui, muitos de nós perguntar aqui, ó, qual é a sua missão prioritária aqui na terra? Se a gente saísse perguntando assim, qual é, irmão? Qual é, irmã? A sua missão prioritária aqui na terra? Qual foi a missão de Cristo prioritária aqui na terra? Perdão, a sua missão não, a missão de Cristo. Qual foi a missão prioritária de Cristo aqui na terra? Muitos de nós vamos ter resposta, mas a resposta aqui não é completamente correta. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas 4:43. Lucas 4:43. Lucas 4:43, quem achou diz amém? Olha, Jesus falando aqui qual era a missão prioritária dele. Ele está dizendo assim, ó, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso eu fui? Porque para isso eu fui? Muitos de nós aqui, se perguntassem qual era a missão prioritária de Cristo, prioritária, iam dizer muitas outras coisas. Ia dizer curar, né? Ia dizer trazer paz, ia dizer somente salvar. Mas essa não foi a missão prioritária de Cristo. A missão prioritária pela qual Ele veio à terra
é falar e estabelecer o reino de Deus, do Pai. Muitos de nós cristãos achamos que Jesus veio à Terra somente para salvar, para nos dar uma vida melhor aqui na Terra, para nos permitir ir a um lugar de paz que Deus preparou nos céus. Obrigada, irmão. Nos livrar. Ele veio para nos salvar do fogo do inferno. Ele veio para isso também. Claro, Ele veio para nos salvar. Porém, a salvação é um instrumento que Deus planejou, projetou, para que você e eu voltássemos a ter comunhão com quem? Com Deus. E para que a gente pudesse cumprir a mesma função que Jesus veio cumprir na terra, que é o quê? Estabelecer o reino de Deus na terra. Então diga aí, irmão, a sua função prioritária é pregar o evangelho do reino, é falar do reino de Deus aqui na terra. Amém ou não amém? Amém. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina quando exorta os romanos sobre o pensamento que eles tinham a respeito do que era o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo, ei povo, acorda. Acorda para o conhecimento de que o reino de Deus não é algo físico por enquanto. Não é comida, não é bebida, mas é uma realidade que rege as nossas vidas. E é por essa realidade que nós devemos viver. Jesus veio à terra para isso, para proclamar que o reino de Deus, desde antes anunciado, desde já do Éden anunciado, agora com ele na terra havia chegado. Qual era o discurso de Jesus? Arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Vocês não estão sabendo não? Vamos lá. Arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus morreu para nos salvar da condenação, porque essa era a única forma de nos dar condições de adentrar no reino de Deus, de fazer parte dele, de nos dar conhecimento sobre este reino e nos capacitar para falar deste reino. A salvação foi um instrumento usado por Deus para se reconectar definitivamente com a sua criação corrompida pelas escolhas erradas na terra. O conhecimento de que o reino de Deus se torna mais do que urgente na nossa vida como cristão. A gente, na nossa vida como cristão, a gente quer aprender sobre muitas coisas, principalmente as coisas que nos dão alguns benefícios, não é verdade? Não sei se com você já aconteceu isso, mas quando você está passando por muitos problemas, é normal e natural, eu faço isso, a gente procura as promessas de Deus, não é? Quando a gente se converte, a gente quer saber o que Deus tem para nós, sempre em relação a isso, sempre em relação em algo que nos traz benefício. Ei, mas a gente precisa entender muito bem, é sobre o reino de Deus, porque existe uma missão sobre você, a mesma missão que estava sobre Jesus, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A gente não recebeu a salvação para que a gente vivesse focado na nossa vida material. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Jesus não nos deu a salvação somente para nos livrar do inferno, ou fazer com que a gente pense, eu vou ter uma vida boa aqui na terra, porque agora Jesus me salvou. Não. Não foi para a gente viver focado no que a gente tem, como ele mesmo falou, com o que a gente tem que comer, beber, vestir, aí eu vou acrescentar comprar, sabe? Com as casas, apartamentos, carros, passeios, viagens, seja lá o que for. A salvação não foi gratuita e nem fortuita. Ou seja, não foi de graça e não foi sem propósito. Custou o sangue de um rei que se humilhou e veio para a terra ficar na forma da sua própria criatura. Não foi somente para salvar a mim e você e deixar a gente vivendo bem materialmente aqui na terra. Não foi para isso, de jeito nenhum.
Não foi também para salvar você e tacar você num quadrado chamado Reino de Deus, Reino dos Céus, para que você fique com uma auréolazinha na cabeça, declarando 24 horas por dia, aleluia, aleluia. Não, não foi. Não que a gente não vá cantar lá no céu. Eu vou ser a primeira a cantar muito. Mas não foi só para isso que Deus nos salvou. O reino de Deus não se limita a você viver bem aqui na terra, a ter suas coisinhas materiais. E nem a você estar pertencendo a um grupo seleto de pessoas que estão lá no reino com a auréola, como eu falei, de branco, cantando. Entender sobre o reino de Deus é tão urgente em nossa vida cristã, que além dos 3 anos de ministério aqui na terra, dos 30 aos 33 anos, Jesus passou ensinando aos discípulos princípios do reino de Deus na prática, através das curas, da salvação, dos confrontos, dos discursos, das parábolas, sabe? Até de uma forma que a gente pensa que não vai ensinar, mas Jesus ensinou quando ele estava dormindo, não é? Tudo que ele fez aqui nesses 3 anos de ministério foram para ensinar os discípulos sobre o reino de Deus, mas era tão importante e tão denso esse conhecimento, que depois que ele foi ressurreto, ele passou ainda 40 dias ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Quer ver? Vamos conferir? Atos 1:3. Abra aí a sua Bíblia. Atos 1:3. E olha o que diz a Bíblia. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou sobre o que, gente? Sobre o que? Reino de Deus. E eu e você, cristãos aqui na terra, estamos só nos preocupando nas promessas que vai nos manter. Tudo que é material que a gente tem, conquistou, ainda quer conquistar. Imagine. O reino de Deus é imenso. O reino de Deus é profundo. Nós precisamos, como cristãos, mergulhar nesse conhecimento. Essa é uma das missões, é a missão prioritária. Minha e sua. Certo momento, Jesus ensina a seus discípulos. E isso está registrado lá em Mateus 6, 25 a 33. Mateus 6, 25 a 33. E diz assim a palavra: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. A vida não é mais do que comida? E o corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E aí Jesus encerra dizendo o que é prioridade no reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Jesus falou, lhes serão acrescentadas. Repita comigo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus aqui começa ensinando sobre o reino aos discípulos. E ele começa falando do que não é prioridade no reino de Deus. É interessante como Jesus começa. Ele começa já dizendo o não, ao invés de dizer o sim, né? Mas é assim que ele ensina. Ele ensina ele começa a falar o que não é prioridade no reino de Deus, mas que é muita prioridade no coração dos homens e mulheres daquele tempo e até hoje. E até hoje. Até os dias de hoje, isso é o diretório, a única direção ou a direção mais forte que move a vida do ser humano na terra. Lutar pelo que comer, pelo que vestir, não é isso? Pelo que ter, pelo que beber, por onde morar. Não estamos aqui dizendo que isso não tem que existir. Por favor, não pensem que eu estou aqui com um discurso de que vendamos tudo porque amanhã morreremos. Não é isso, de jeito nenhum. Mas Jesus começa dizendo para mim e para você, para os cristãos daquela época, os discípulos, e para mim e para você hoje, o que é prioridade no reino de Deus. O que é diretivo, o que é o diretório, sabe? O que é o ponto central do reino de Deus. E não é comer, beber, vestir ou mesmo morar. Até hoje, como eu falei, isso que Jesus falou das preocupações é a direção que norteia a vida na terra. Quer ver? Se você perguntar sobre os planos futuros de alguma pessoa, seja jovem, adulto, idoso, seja criança, você chega para ele e pergunta assim: qual é o seu plano para o futuro? Aí a pessoa, vem cá, vamos fazer, deixar o pessoal feliz? Vamos fazer uma encenação? Vem, quem quer que ele faça encenação comigo, diga amém. Eu peguei ele agora, nem tinha, eu leio minha pregação todinha para ele. Tem um monte de coisa que eu vou falando na hora, gente, que ele sabe que eu acrescentei. E esse daqui eu nunca falei que eu ia fazer, né? Logo no dia do pastor, tá vendo? Isso! Então, vamos lá. Eu e você somos dois conhecidos. A gente é dois conhecidos, a gente está andando, sem querer, a gente se encontra no meio da rua. Oi, Damar, tudo bom? Olá, tudo bem? Quanto tempo? Não é? O que é que você está pensando em fazer na sua vida? Porque faz tempo que a gente não se vê e eu não sei nada sobre você. Então, você já tem planos para o futuro? Eu quero estabelecer o reino de Deus na terra. Só isso? Como assim? E o que mais? Eu quero fazer isso. É minha prioridade. Sim. Palmas para o meu ator. É mais ou menos assim que acontece. Se você encontrar uma pessoa, né, seja jovem, adulto, idoso, você não vai ouvir ela dizendo, se você perguntar, né, quais são os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro? Estabelecer o reino de Deus na terra. A primeira coisa que acontece com você é fazer uma cara de interrogação. E dizer, oxe, só isso? Como assim? O que esse menino vai fazer? O que essa menina vai fazer da vida? Acho que ele está querendo ser um desocupado, uma desocupada. Olha, aí já vem logo os pensamentos do mal. Preguiçoso, preguiçosa, quer fazer nada, está usando Deus para se esconder. Não é? Se alguém disser isso, alguém vai dizer, o que é que você vai fazer mais, meu filho ou minha filha? A gente está tão cheio, gente, tão cheio desse sistema do mundo, da agenda do mundo, que se a gente disser algo assim, que corresponde ao sistema de Deus, vai chocar a nossa vida. A gente deveria, como cristão, dizer assim, puxa vida, que coisa maravilhosa. Vá nisso mesmo, vá nesse caminho, porque Deus vai lhe usar, Deus vai lhe sustentar, Deus vai abrir portas, Deus vai lhe enviar. Não, a gente vai logo criticando, jogando um balde de água fria e dizer, o quê? Só isso? Só isso? Vai ser engenheiro, não? Vai ser médica, não? Vai ser advogada, não? Sim, você pode até ser, mas eu vou ser primeiro estabelecedora do reino de Deus.
Eu, você. Então isso choca, porque a gente está cheio do sistema e da agenda do mundo. E a agenda do mundo diz que a gente precisa fazer sucesso, a gente precisa ter muito dinheiro, porque se a gente não tiver, a gente não é ninguém na Terra. Quantos aqui são casados? Levanta a mão aí. Eita, tem um monte de casado. Glória a Deus. Você lembra quando... Cadê as mulheres casadas? Levanta a mão aí. Você lembra quando seu marido foi falar, seu na época namorado? Vamos lembrar no tempo do namoro? Faz tempo não, foi ontem, porque a gente é tudo jovem. Essa igreja é tudo jovem. Você está vendo cabeça branca aqui é só porque é moda. Moda de Fafá de Belém, todo mundo quis copiar. E ator americano, que é cabelo branco. Richard Gere, é. Então, gente, se você é casada, você vai recordar aí, ó, voltar à memória o dia que seu marido foi falar com seus pais ou com o seu responsável. Ele não chegou lá na sua casa, não é? Se sentou. Ele não se preocupou em dizer, bom, peraí, eu vou chegar para o pai dessa menina e eu vou dizer assim, olha, eu sou um homem de Deus, eu, sabe, sou muito fiel ao Senhor, aos meus compromissos com Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço missão, eu evangelizo nas ruas, eu faço parte de um monte de ministério e é isso que enche meu coração. Foi isso que o seu marido se preocupou em dizer a seu pai, a sua mãe? Foi isso, gente? Não foi. A preocupação prioritária do ser humano, do homem especificamente, quando chega na casa dos pais, né, da sua namorada, é dizer onde trabalha, o que é que faz e quanto dinheiro ganha. Não é? Porque isso mostra que a pessoa é uma pessoa de sucesso. Não é não? Não me deixem sozinha não. É sim ou não? Glória a Deus, porque senão eu ia estar aqui, né, pregando para ninguém. É isso. Não estou dizendo que nós não temos que fazer, mas isso é a prioridade do reino de Deus, gente? Da nossa vida como cristão? Não. A prioridade de um cristão, primeiro é se envolver com um cristão. Porque julgo desigual não existe. A segunda coisa é que esse cristão seja um cristão verdadeiro. Amém ou não amém? Porque ele pode até nem ter muitas condições agora, mas no futuro Deus proverá. Amém? Por que o nosso padrão não é esse, gente? Sabe por quê? Porque a gente está cheios, infiltrados, nós estamos influenciados pela agenda do mundo. Pela agenda do mundo. Jesus, nesse momento que nós lemos em Mateus 6, ele confronta seus discípulos dizendo, por que vocês se preocupam com essas coisas? Pergunta aí ao irmão que está do seu lado, por que você se preocupa, irmão, com essas coisas? Por quê? Essas coisas, meu povo, elas são naturais. Ou seja, Deus sabe que a gente precisa... Preste atenção nisso, para depois você não sair daqui dizendo, e ficar com raiva de mim, dizendo, filha, está pregando que ninguém precisa trabalhar. Eu não disse isso. Pelo amor de Deus, tá certo? Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, que o Senhor manda eu dizer para você aqui. Olha, essas coisas, essas necessidades, elas são naturais. E Deus sabe que precisa gerar um meio para que você a tenha. Deus sabe como levar você a obter esse sustento e essas questões materiais. Deus sabe como conduzir você a portas e janelas que vão lhe providenciar essas coisas. E é claro, cabe a você e a mim ficarmos atentos, não é? E aproveitar essas oportunidades. Mas Jesus está confrontando aqui que o ter coisas não vai poder nunca sobrepujar o ser de Deus. Amém ou não amém? Diga aí para o seu irmão, o ter nunca vai poder sobrepujar o ser. Esse é o reino de Deus. Aí Jesus ainda completa. Gente, eu vou pedir outro favor. Amor, estou com muita sede.
E Jesus ainda diz assim, ó, os pagãos, ou seja, quem são os pagãos, gente? Você sabe quem são os pagãos que Jesus estava se referindo? Não era só aquelas pessoas que adoravam deuses, demônios e essas coisas, não. E a gente, quando fala a palavra pagão, né? A gente fica logo pensando que são adoradores de demônios, de ídolos, disso, aquilo, outro. Não. Os pagãos, quem são os pagãos que Jesus estava falando ali naquele momento? Quando ele disse, não se preocupem com essas coisas, que isso é coisa de pagão. São os pagãos que se preocupam com isso o tempo todo. Quem são esses pagãos? Na verdade, são pessoas ignorantes, que não têm o conhecimento de Deus, que não são salvos em Jesus. Esses são os pagãos, aqueles que não são cidadãos do reino de Deus. Esses são os pagãos. E aí Jesus está dizendo assim, olha, não se preocupe, não seja como os pagãos, como os que não são cidadãos do reino. Isso não é mais importante. O mais importante é você buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, e ele ainda diz mais uma coisa, e a sua justiça. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e a sua justiça. A justiça de quem? Do homem? Não. A justiça do reino de Deus. Então aqui Jesus deixou duas coisas para a gente aprender. Duas prioridades sobre o reino. Amém? Quem está conseguindo me acompanhar, diz um amém bem forte. Amém. É que eu estou querendo animar hoje o povo, hein? Jesus então deixou dois princípios sobre o reino. Você precisa buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E você precisa buscar a sua justiça. E esse é o nosso primeiro ponto. Buscar o reino de Deus. Gente, buscar o reino de Deus é a fonte de todas as coisas. Buscar significa o quê? Que você vem para a igreja e canta um hino e lê a Bíblia e vai embora? É isso? Não. Buscar é conhecer, é perseguir, é estudar, é explorar, é tentar entender, é se empenhar em conhecer. Quando você quer algo na sua vida, você se empenha. Quando você reconhece o valor de algo na sua vida, você dá tudo. Quer ver? Quando você estava apaixonado ou apaixonada, você deu tudo. Fez até o que não queria. Quando você quis aquele emprego, você se matou. Estudou, se virou nos 30. Enquanto o povo dormia, você estudava para conseguir aquele emprego, porque você valorizou. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas é tentar conhecer, quanto mais melhor. É perseguir esse reino e os princípios, é estudar sobre esse reino, é explorar, é tentar entender. Nós falamos no início que as nossas escolhas e decisões, elas têm base no nosso conhecimento. Quando você escolhe fazer algo, quando você decide fazer algo, está baseado no seu conhecimento. Conhecer o reino de Deus vai nortear, vai ajudar a nortear as suas escolhas e a moldar as suas decisões e a formatar o seu caminho aqui na terra. Se você conhece os princípios de Deus, que diz, você não deve roubar, você vai roubar? A não ser que você queira pecar. Se os princípios de Deus dizem que você não vai adulterar, você vai adulterar? Não, a não ser que você queira pecar. Porque o conhecimento está lá. Já foi colocado dentro de você. Então, o conhecimento, ele tem que moldar as nossas escolhas e atitudes. E as nossas decisões. Mas, afinal, a gente está o tempo todo falando sobre o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Se você fosse parado no meio da rua por uma pessoa que não é cristã, e você estivesse falando com ele sobre Jesus, e de repente ele olhasse para você e dissesse assim, sim, mas o que é o reino de Deus?
Você está falando de Deus, você está falando de Jesus, fala do reino, mas o que é esse reino? Onde ele está? Você saberia responder? Não responda. O conceito de reino, gente, não foi criado pelo homem. Você vai repetir isso comigo. O conceito de reino não foi criado pelo homem. Apesar de que a gente vê muitos reinos na Terra durante a história, estudamos isso na escola, mas não foi inventado pelo homem, foi inventado por Deus. A Bíblia nos fala lá em Gênesis 1, 27 a 28, se a mídia puder botar aqui, Gênesis 1, 27 a 28, que Deus criou o ser humano. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Pode passar para o 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre ela. Deus estava aqui nesse momento, entregando domínio, repita essa palavra comigo, domínio. Domínio ao homem sobre todas as coisas existentes na terra. Aqui está a raiz da ideia de reino. Aqui nessa palavra domínio reside a raiz do propósito da criação do homem. A palavra domínio em hebraico é hadar, que significa reinar. Diga aí comigo, reinar. Então Deus entregou o domínio ao ser humano, ou seja, Deus entregou a terra para o ser humano para ele reinar. Diga comigo, para o homem reinar. Deus, sendo o criador de tudo e de todas as coisas, estava repassando para o homem o poder de estabelecer o seu próprio reino, o reino de Deus, aqui na terra. Deus estava aqui trazendo, através da sua criação, o reino dele, o reino dos céus, para que, através do homem, ele pudesse reinar. O propósito de Deus para o ser humano não foi criar ele para o ser humano viver a seu bel prazer. Vou criar aqui esse homem, é minha. Vamos criar os três lá em cima. Criemos o homem à nossa imagem e semelhança. E vamos deixar ele ficar ao bel prazer para fazer o que ele quiser. Não. Nada que Deus cria é sem propósito. Nada do que Deus criou é sem propósito. Você foi criado com um propósito, aleluia. E o propósito está dizendo aqui. Foi para reinar segundo os princípios divinos. Pois Deus, que era o Criador e é o Criador, dono de todas as coisas, decidiu fazer isso com o ser humano. Não entender isso, não entender a nossa posição, é um perigo muito grande. Deus criou o universo físico para que ele pudesse estender o seu reino invisível, o reino celestial, o que a Bíblia chama de reino de Deus, em um meio visível. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Dessa forma, através dos princípios e das leis e diretrizes, Deus reinaria através do homem e estabeleceria o seu reino aqui na terra. Adão e Eva, no entanto, a gente já sabe da história, rejeitaram esse governo. Rejeitaram e escolheram não seguir as diretrizes de Deus. Eles romperam com Deus, romperam declarando independência do reino de Deus. E a partir desse momento, a humanidade se tornou ilegal no reino de Deus. O homem já não podia mais pertencer ao reino de Deus, porque ele declarou independência. Ele não queria mais o governo do reino de Deus. E aí se estabeleceu o quê? Infelizmente, o reino dos homens, cujas diretrizes e leis foram influenciadas por Satanás. A partir desse momento, Deus põe em prática o seu plano de resgate da humanidade e da sua criação. Sim, porque
declarado independência do reino de Deus, não só gerou problema para o homem, mas gerou problema para toda a natureza, que foi corrompida por essa ação. Não é verdade? Então, a partir desse momento, Deus põe em prática o plano de resgate da humanidade e da sua criação. E como todo planejamento ou direção começa com ideias e princípios, Deus começa uma saga, desde o Jardim do Éden, declarando que o seu reino é real e que ele vai voltar e que vai ser estabelecido na terra. E para isso Deus usa homens e mulheres que foram feitos cidadãos desse reino, para proclamar que o reino iria chegar. E a partir de Jesus, do nascimento de Jesus, esse reino chegou. Então o reino de Deus não é nada parado. Se você estava achando que declarar que o reino de Deus era somente, o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é o céu, que você vai para lá e vai ficar, aleluia. O reino de Deus não é nada parado, ele não é sem movimento, ele não é sem propósito. O reino de Deus não é um depósito de almas que foram salvas para que Deus colecione os bonequinhos. O reino de Deus não é também uma democracia. Esse é um grande problema para nós, principalmente pessoas do Ocidente. As pessoas do Oriente conseguem entender isso um pouco melhor. Vou lhe explicar por quê. Porque nós estamos com a mente já fundada, criada, influenciada, para que nós tenhamos direito de opinião sobre o reinado que vem sobre nós. E essa é a democracia. Não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que no reino de Deus, o reino não é democracia. A gente não pode se juntar com um grupo de pessoas e chegar para Deus e dizer assim, eu não concordo com o que você decidiu, hein? Tá eu e aqui, mais 25. Fizemos abaixo-assinado e tudo. E apresentamos o nosso protesto. Não tem isso no reino de Deus. O reino é de quem? Quem é o rei? E ele manda. Tudo que está dentro do reino é dele. Nós somos dele. A criação é dele. As decisões é dele. Não existe democracia desse jeito. Aí você está dizendo, eita, que Deus ruim. Não, gente. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E tudo que ele faz é para o nosso bem. Então não tem perigo da gente tentar juntar 25, 30, 20 mil, como fez aquele carinha lá no Antigo Testamento contra Moisés. Não tem perigo. Porque Deus não decide nada ruim. O reino de Deus não é também uma república, em que a gente pode eleger Deus e tirar Deus do cargo de presidência. Eu sou cristã, diz uma certa pessoa, mas eu não gosto do que Deus faz em relação a outras coisas. Então, a essas certas coisas eu digo que eu mando. Nas outras o Senhor pode mandar, Deus pode mandar. Nessas daqui sou eu que mando. Não, não tem isso. Você não pode eleger Deus como presidente, como diretor, como gerente e depois retirar porque você não quer que Ele faça o trabalho dele na sua vida. Não tem como. Diga aí para o seu irmão, aquele negócio do Instagram. Não tem como. Diga aí para ele, não tem como. O reino de Deus não é principalmente religião. Aí pegou, hein? Não é religião. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é uma tentativa do homem alcançar Deus. O reino de Deus é o planejamento de Deus para reconquistar o homem e a criação dele. Então não é religião. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a sua criação. É o estabelecimento da vontade de Deus, dos princípios de Deus, das leis de Deus, das direções de Deus sobre a criação, de modo tal. Você vai ser governado de modo tal, direcionado de modo tal, influenciado de modo tal, que você vai expressar a glória do Senhor, a natureza do Senhor e as formas de Deus agir. Amém ou não amém, gente? Essa é a parte mais difícil da gente ouvir, não é? Mas é verdade. Jesus fala
aos seus discípulos que é necessário buscar o reino de Deus. Conhecer o reino de Deus. Porque ao entender tudo sobre o reino de Deus, ou pelo menos tudo é impossível, mas pelo menos entender grande parte ou muito do reino de Deus, quando esse reino entra dentro de você, ele muda a sua forma de pensar. Então, quando a gente normalmente entrou na vida de cristão e a gente entende que Deus é que governa, que Deus é que rege, que Deus é que é isso, e a gente tem esse costume de vida cultural, de que ninguém manda em mim, sou eu que decido, eu faço as melhores decisões, isso choca um pouco na vida cristã. Porém, quando a gente começa a ler um pouco mais sobre Deus, e a gente entende que tudo que Ele faz para nós era para contribuir para o nosso bem, que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que o nosso, que tudo que Deus faz é para a honra e glória dEle. Quando a gente começa a entender isso, a gente permite que o reino entre, e esse reino, esse conhecimento começa a mudar os nossos pensamentos, começa a mudar as nossas escolhas, começa a mudar as nossas atitudes, começa a mudar os nossos hábitos, começa a mudar o que nos preocupa. Começa a mudar aquilo que a gente disse que é prioridade. Não, isso é minha prioridade, já não é mais. Muda quem você é. Se não está havendo mudança, existe um grande problema. Eu vou dizer de novo para você. Se a sua vida não está havendo mudança, existe um grande problema. Você precisa conhecer o reino de Deus. Você precisa buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Você precisa parar de buscar outras coisas acima de Deus. Você precisa buscar mais o Senhor. Porque quando você entra em contato com esse reino muda você. Ele muda quem você é. Você entende qual é o seu propósito principal e maior da vida. Que não tem a ver com o que você bebe, com o que você come, com o que você veste, mas tem a ver com o coração de Deus. Tem a ver com trazer esse reino invisível para a terra, tornando ele visível. A segunda coisa que Jesus diz para os seus discípulos é buscar a justiça do reino. Diga aí comigo, buscar a justiça do reino. Pergunta ao seu irmão que está do lado, o que significa buscar a justiça do reino? Pergunta aí para ver se ele sabe. Perigoso esse banco aqui, hein? Só tem advogado aqui, ó, falando de justiça, ó. Povo tudo, corram desse primeiro banco aqui, gente. Eles vão dar tudo resposta de advogado. Buscar a justiça do reino. Buscar a justiça do reino de Deus é estar bem posicionado com esse reino. Ou seja, é estar agindo de acordo com as leis de funcionamento do reino, com os princípios do reino e com as diretrizes do reino. Se você não está agindo de acordo com os princípios do reino, desculpa, mas você não está buscando a justiça de Deus. Você está buscando a sua justiça, o seu querer, a sua vontade. E se você topar ficar assim, como desobediente, está tudo certo. Para o inimigo, para Deus não está certo. Se você vai numa loja, escolhe um item e paga por ele, você está de acordo com as regras de funcionamento daquele lugar, daquele governo. Se você vai nessa loja, escolhe um item, coloca ele na bolsa e sai sem pagar dessa loja, você tem um grande problema, porque você quebrou uma lei de funcionamento do governo. Você quebrou, então, o seu bom relacionamento com esse governo e haverão consequências terríveis. Em suma, o que Jesus disse foi:
busque entender e conhecer o reino, e ande segundo as suas leis de funcionamento, e todas essas coisas, quais coisas? Comer, beber, vestir, essas preocupações que ocupam as mentes da maioria de nós, elas vão ser acrescentadas sem maiores preocupações. Quando você entende essa verdade, você entende a sua posição e propósito no mundo. Você foi escolhido por Deus, não para andar aqui na terra, mais uma vez, segundo as suas escolhas, o seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo pecaminoso. Mas eu penso tanto que é certo, mas Deus pensa que é certo? Não, você não foi escolhido para isso. Você não foi chamado por Deus para andar aqui segundo o seu bel prazer. Existe uma convocação sobre você, uma convocação espiritual. Existe uma missão sobre você, uma missão aqui na terra. Você é chamado, como João Calvino disse, a fazer o reino invisível. Diga aí para o seu irmão, você é chamado a fazer o reino visível, a ser um estabelecedor do reino de Deus na terra. Você não é fruto do acaso. Olha que bênção. Tem muitos de nós que pensamos que somos filhos do acaso. Foi sem querer que minha mãe me teve. Foi um acidente. Você não é filho do acaso. Você não é filha do acaso. Você não está, entretanto, aqui para viver para você mesmo. Sinto muito em lhe dar essa notícia. A sua vida como filho de Deus, como cidadão do reino, não lhe pertence mais. Pertence a Deus. Tudo em você pertence a Deus. Você não está para viver aqui, também vou lhe dizer, segundo os princípios do mundo. O pastor pregou uma certa vez aqui num domingo sobre os princípios espirituais do mundo. Nós não somos pessoas que devemos viver segundo os princípios espirituais do mundo, mas a gente insiste muitas vezes em viver, porque a gente se deixa admirar, influenciar, seduzir, enganar, para viver o que o mundo vive, para ir de encontro às decisões de Deus, para fazer aquilo que Deus está dizendo. Não faça, não escolha, não carregue, não fique com. Mas a gente insiste em fazer isso. A gente insiste em ouvir aqueles conselhos de pessoas que, por mais próximas a nós, por mais familiares, por mais amigos que sejam, estão sendo movidos pelo diabo, mandando você escolher contra Deus. Nós não fomos chamados para viver contra os princípios de Deus. Somos chamados para viver contra, haja o que houver, os princípios do mundo. Doa o que doer contra os princípios do mundo. Você não pode ser um estabelecedor do reino de Deus e ficar fazendo uma tretazinha com Satanás e com o mundo. Você precisa entender o seu grande papel no reino que está por vir. Deixa eu contar uma coisa para você. A gente falou do reino invisível, mas esse reino invisível se tornará visível. É esse reino que está por vir. O reino invisível está aqui na terra e Deus está contando comigo e com você para estabelecer essas ideias, esses princípios, essas diretrizes, até que esse reino se torne real, físico, aqui na terra. Você crê que esse reino vai se tornar físico? Talvez você não soubesse disso. Talvez você achasse que tudo vai ficar espiritual. Que a gente vai morrer e nossa alminha vai sair e ir para esse quadrado que você pensou que era o céu ou o reino dos céus. Como eu disse, onde você vai ter uma auréola, asas de anjo, roupa branca. E vai ficar cantando 24 horas sem função nenhuma. Já teve gente que me perguntou, o que é que eu vou fazer no céu? Vou ficar cantando, Nem gosto de cantar. O reino de Deus não vai ser desse jeito. Sabe que Jesus disse que estava preparando
um lugar. Tem trabalho para fazer. E esse reino vai se tornar real, físico, um dia. E o que é que você está fazendo com essa sua vida de hoje? Está cumprindo a missão? Está se preparando para esse dia que você for encontrar o reino físico e estiver nele? Olha o que diz Apocalipse 21, de 1 a 7. Apocalipse 21, de 1 a 7. A mídia vai colocar aqui, você pode ler no telão, junto comigo. E diz assim: então vi, isso é João falando a visão que ele teve de tudo no final. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam! O tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Eles lhe enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Glória a Deus! O reino de Deus invisível se tornará visível. E você está se preparando? Ou você está vivendo as suas próprias vontades, errando contra o Senhor? Você tem uma missão enorme sobre você. Você tem uma missão gigantesca, e tudo que está acontecendo de confusão na sua vida, provavelmente é o Satanás tentando lhe tirar o foco e fazendo você não conhecer essa sua grande missão. Você é um estabelecedor do reino de Deus aqui na terra. Eu quero terminar esse momento aqui com uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos em Mateus 13, 44. E diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha com o dinheiro da venda e comprou aquele campo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que o reino dos céus é muito precioso. Você precisa abrir mão de tudo que você tem para você estar nele. Você precisa parar de querer viver as suas vontades e viver a missão de Deus. Você precisa conhecer esse reino. Você precisa valorizar. Chega de cristãos que não entendem o que é o reino. Chega de cristãos que vivem, sabe, abobalhadamente durante os seus dias. Chega de cristãos egoístas que só querem prevalecer em sua opinião. Nós não temos opinião, nós temos a opinião de Deus, porque um reino foi colocado sobre nós. Uma salvação. Foi um preço pago e foi alto para que você tivesse oportunidade de entrar nesse reino. Esse reino não é só o reino das ideias, como dizia Platão. Não é um reino que vai ficar lá em cima e nunca vir aqui para baixo. Ele vai existir, ele é real. E você está preparado para ele? Se Deus voltasse hoje, Jesus voltasse hoje e começasse a estabelecer em poucos anos o reino dele, como você se encontraria? Como você se encontraria? O que você diria para o Senhor? Eu sou cristão há 20 anos, sou cristão há 5 anos, sou cristão há 6 meses, mas eu nem sabia que isso existia. Você tem um manual. Mostre seu manual, você que está com ele. Cadê o seu manual? Você tem um manual. A responsabilidade está na sua mão. Deus não vai fazer osmose.
Não vai fazer esse conhecimento como muitos daqui viram o vídeo no Instagram, fazendo assim, um menino chegando no dia da prova, o chinesinho, né? Aí fazendo, vem para dentro, vem para dentro. Quem viu esse videozinho, levanta a mão. Aí o pequenininho fazia, vem para dentro, como se os conhecimentos fossem vir por mágica. Não vem! Você precisa ler, conhecer, buscar, como Jesus falou, acima de todas as coisas. Eu quero terminar esse momento aqui com uma oração, convidando você para baixar a sua cabeça. Esse é um momento que você precisa ser corajoso diante de Deus. Você precisa dizer para Ele, reconhecer o que você está fazendo de errado. E dizer a Ele que você quer renunciar tudo que você está fazendo contra o reino de Deus, em desobediência ao reino de Deus. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa rever isso, o seu relacionamento. E deixa eu dizer uma coisa boa para você. Enquanto Jesus não voltou nos céus para arrebatar a sua igreja, você tem tempo. Agora, na hora que Ele voltar, não vai ter mais choro. Você vai ter que viver tudo que a terra vai viver. Você tem tempo de entregar para Deus isso e pedir que Deus lhe faça, de fato, um estabelecedor ou uma estabelecedora do reino de Deus aqui na terra. Esse momento é o momento que você vai clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, me ajuda, eu não quero mais viver abobalhadamente, eu não quero mais não entender, eu quero ser um cristão responsável. O único espírito que pode me influenciar tem que ser o Senhor. A minha mente pertence ao Senhor, as minhas atitudes pertencem ao Senhor. Sabe, se você pudesse ver o reino espiritual, você veria uma guerra espiritual há muito tempo. E durante quase todas as horas que é travada, quando você faz decisões que não vêm do Senhor e que levam você a pecar ou fazer coisas erradas, a entristecer o Espírito Santo, como os demônios devem se alegrar sobre você, porque tudo que eles sopram está sendo absorvido. Mas quando você escolhe ao Senhor, os anjos de Deus, eles estão aqui prontos a guerrear. Você alegra o coração do Pai e tua vida espiritual toma outro rumo. As opressões caem por terra, as correntes não têm mais peso, os cadeados são destravados. Aquilo que você sabe em seu espírito que Deus preparou para você, chega. Você não precisa manipular, arrumar outras saídas para provar nada para ninguém. Não perca mais tempo, tome a decisão correta. Custe o que custar. Não é a pessoas que você dá satisfação, é a Deus. Lembre-se que hoje você pode decepcionar pessoas, mas é muito melhor do que decepcionar a Deus.